Aí, já começou a gravar, então o que que acontece? Coube a mim fazer uma introdução aí sobre a questão do CSS, né? É, e aí mostrar a diferença dos três tipos aí de formatação. Eu tenho aqui uns exemplos aqui que eu vou passar para vocês e explicar, deixar bem lembrado aí essa parte dos três. Eu cheguei até a preparar um slide, mas eu acho que eu não devo nem. Depois eu passo para vocês, coloco lá no arquivos, mas eu acho que é mais legal conversando e depois mostrar o exercício funcionando. Então é o seguinte, quando se trata de da questão de formatação de CSS, você tem não só CSS, né? Formatação em si. Você tem aí, no caso, três tipos, né? O que não se trata de CSS é aquele que você faz diretamente na tag, né? Então, esse que vocês estão acostumados. Então, eu coloco a característica do parágrafo, eu coloco a característica do H1, do H2, né? Enfim, eu coloco junto com a tag a característica da formatação que eu pretendo para aquele trecho que está ali junto. Esse é um formato que ele não é muito utilizado em termos de mercado de trabalho, tá? Por quê? Porque eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu não sei se eu cheguei a mostrar a questão de um site que é bem interessante. Opa, CSS, ah, ele é em garden.com. Olha só que interessante esse site, né? Então ele tem aqui CSS em garden.com. Deixa eu ver se ele mudou. Ah, ele saiu do ar. Só porque eu queria mostrar para vocês. CS, não, peraí. Em Garden, faltou o Z. Aí, é esse aqui. Então, olha só que interessante, né? Fica, né, prestando atenção. Então, eu tenho a estrada do iluminismo, tal. Então, sobre o que que é isso, eu tenho aqui as informações, né? Então, olha só que interessante agora, né? Então, eu venho aqui. Ih, mas tá com zica, eita, eu tô usando o Edge. Será que ele não vai funcionar direito no Edge? Porque o que acontece nesse cara aqui? Ah, ele muda, ah lá, peguei. Ó, eu cliquei, ele mudou. Se você observar, ó, a estrada para o iluminismo. Então, sobre o que que é isso? Olha lá, ó, participação, benefício. O conteúdo não mudou, tá? Mas que interessante, o site mudou, né? Então, deixa eu pegar esse aço aqui. Vamos ver o que que ele faz. Olha isso aqui. O conteúdo continua não mudando. Olha lá, a estrada para iluminismo. Então, sobre o que é isso? O conteúdo não mudou, mas o site mudou, né? E assim sucessivamente. É, Todos que você clicar aqui, vai ser uma tela, na verdade, um site diferente, mas com o mesmo conteúdo, né? Ou seja, na verdade, o site não mudou. O que mudou foi a formatação, né? Imagina se você tivesse que fazer isso via formatação de tag, né? Seria impossível, né? Então, essa formatação via tag, ela é realmente bastante pouco produtiva, a não ser que seja coisas pequenas, assim, mas mesmo assim
bem pouco produtivo. Funciona em termos acadêmicos para você começar a entender como é que funciona cada tag e tal, não sei o quê. Mas em termos de mercado, ninguém vai ficar formatando ah, tag por tag, e mesmo porque você tem que, toda vez que você for utilizar um outro parágrafo, você vai ter que copiar e colar. Quando você tiver que usar novamente uma, um H1 ou H2, você vai ter que puxar de novo a característica lá. Então, isso não é produtivo, tá? Apesar de existir, de, de, de servir muito para a gente, em termos pedagógicos, nos ajuda muito para que você possa entender o funcionamento das tags, certo? Então, ele é muito útil para esse sentido. Bom, o que que acontece? Só que para o mercado não funciona, né? Teria que muito desgastante você ficar fazendo essa questão de você ficar trocando formatação, repetindo e assim sucessivamente. Bom, aí de fato começou o CSS. E aí você tem dentro do CSS, basicamente, falando de uma forma bem genérica aqui, dois tipos, né? Que seria o embutido, né? Ou incluído dentro do HTML, mas utilizando a tag style, né? Então você tem ela, o funcionamento dentro da sua página HTML. Isso já automatiza bastante o funcionamento, porém ele funciona bem para aquela página, né? Tudo que você precisar colocar, depois eu vou mostrar, viu, gente? Primeiro eu estou só dando essa pincelada aqui. Então, você vai colocar lá dentro da parte style lá, da tag style do seu código embutido, todas as características de formatação que você vai utilizar. Ótimo, então lá tem o parágrafo, tem H1, H2, enfim, você tem todo um leque de formatações de cor, de fonte, cor de fundo, e assim sucessivamente. Ótimo, bacana, eu acho que agora a gente resolveu a parada, né? O problema é que funciona bem, mas naquela página, né? Quando você muda de página, deixa de funcionar. Então aí você teria que fazer essa instrução, vamos dizer assim, tudo de novo, né? Então aí também já ficou um pouco chato isso aí, né? Porque dá trabalho e é repetitivo, né? E você vai gerando um código na sua página que por vezes vai ser desnecessário, né? Poderia ser de outra forma. E aí você tem a terceira opção, que é o linkado, né? O arquivo externo, ou linkado, que o pessoal fala, que é na tag style também, só que aí você não trabalha com a formatação, e acho que esse aí que o Wagner bateu na última aula nossa, você não trabalha com essa formatação dentro do seu arquivo HTML. Você simplesmente no arquivo você dá o caminho de onde estão as formatações. Então, veja, se você tiver que repetir alguma coisa, né? O que é mais interessante? Você repetir toda uma formatação, né? Ou você repetir apenas o caminho? Então, é o que acontece dessa forma linkada. Você joga todas as formatações num lugar só,
E aí, você simplesmente vai puxando de lá, que é o que está acontecendo, bem provavelmente está acontecendo naquele site que eu mostrei para vocês. Ou seja, a cada botão que o cara clica, né, que eu cliquei ali, ele dispara uma formatação ah, que, que está no mesmo arquivo CSS, só que ele automaticamente monta isso, né? Então é muito mais produtivo, além de profissional, tal, claro, mas é muito mais produtivo. Você ganha um tempo lascado. Imagina um programador que tem já um CSS bem estruturadinho, bem feitinho. O cara pega esse CSS, joga onde que ele quiser e ele monta um site em muito pouco tempo, né? E, claro, ele fazendo pequenos ajustes, óbvio, né? Mas a produtividade que ele tem, que ele vai ganhar com isso, é enorme, porque ele vai usando, de repente, quase que o mesmo arquivo sempre, ou com algumas variações desse arquivo, né? Então lá já tem formatação de um monte de coisa. E assim ele utiliza esse mesmo arquivo, tá? Então, hoje, o mais utilizado é o linkado, até pela produtividade que é exigida hoje, né? Então, é uma forma é, muito interessante de se trabalhar quando você centraliza as configurações num arquivo de formatação, né? E a partir disso aí, você tem o seu site transformado com algumas variações, algumas adaptações, você tem seu site totalmente transformado, certo? Então, é, a princípio, antes de eu mostrar para vocês, né, para vocês relembrarem, porque o Wagner deu isso no dia lá. Então, antes da gente relembrar isso, mostrando na prática, essa introdução que eu quis fazer para que, de fato, você entenda por que que isso foi se transformando, né? Então, a informática, ela é justamente isso, né? Ela vai evoluindo, mas quando ela evolui, ela resolve um problema, mas ganha outro, né? E assim sucessivamente. A evolução, basicamente, ela vem da necessidade. Então, por um acaso eu tinha um problema, tive que fazer alguma evolução, alguma adaptação para eu resolver esse problema. Só que quando eu resolvi o problema, eu agora ganhei outro, né? E assim acaba sendo uma busca incessante sobre isso, tá? Tudo bem por enquanto? Entendido? Alguma dúvida? Não, tranquilo, professor, por enquanto. Tranquilo. Só que... Bom, que que... Oi, Não, não. tá. Então, o que que acontece? Eu vou mostrar para vocês. Eu tinha pensado num jeito de como que eu iria fazer essa prática, tá? Mas eu vou. Na verdade, eu quero que vocês me ajudem, tá certo? Então, olha lá, index CSS está aqui em cima, né? E se você observar aqui, o arquivo se chama index CSS, tá aqui, tá? Então, é o mesmo arquivo que eu estou com ele aberto no Notepad. Bom, a ideia aqui é você me falar como que ele foi construído, tá? É que nesse caso aqui, o, o arquivo que está no via tag, ele não é o mesmo arquivo nesse aqui, tá? Mas depois vocês vão me mostrar, vocês vão me falar qual que seria a formatação que está valendo para esse aqui, tá? Nesse momento, eu vou abrir um arquivo que é o tag sem CSS,
né? Desculpa, o index sem CSS. Ou seja, essa aqui é via tag, tá certo? Então, como que é essa formatação via tag, né? E aí eu tenho certeza que vocês vão se lembrar disso aqui. Eu não tenho até nem título para isso aqui, mas deixa eu dar um zoom aqui. Então, a minha característica, né, ou as minhas características de formatação, ela se dá na tag. Tá lá, fonte, red, outra fonte aqui, uma cor, sei lá o que cor que é essa aqui, tá? E aí, puxei aqui o coronavírus, né? Sobre coronavírus. Strong, o que é o strong mesmo? Alguém sabe? A tag strong? Alguém sabe me falar? É negrito, tá? Então, ó, o que acontece, ó? Ah lá, eu tenho aqui uma configuração no H1, eu tenho uma outra configuração nesse primeiro parágrafo aqui e uma outra configuração nesse segundo parágrafo, tá certo? E esse é o formato, vamos dizer assim, da configuração via tag, tá? Ou seja, é uma configuração simples, né? Que é o que normalmente a gente vai informando aí logo de cara para vocês, né? O que é um tag de parágrafo, uma tag de H1, né? De fonte. Mas o que acontece? Se eu tivesse que repetir, imagina que eu tivesse muito mais características aqui, não só de fonte, né, de cor de fonte e se ela é negrita ou não. Vamos supor que eu tivesse muito mais características, né? Eu teria que, se eu quisesse repetir a mesma coisa, eu teria que copiar tudo ela, né? E num espaço à parte aqui, para um outro parágrafo, colar toda ela para poder colocar esse meu outro parágrafo. E pior, se eu tivesse que fazer isso numa outra página, eu teria que fazer isso tudo de novo, né? Então, essa é a formatação via tag. Ela é bem interessante quando você faz essa introdução de HTML, mas ela se mostra improdutiva quando você pensa em mercado de trabalho. Tá? Ficou bem claro isso para vocês? Eu não vou ficar batendo certinho o que é. Claro que eu tenho aqui o head, né, o body, isso aí eu acredito que vocês já saibam, mas mesmo que não saibam, eu acredito que o Wagner vai falar algumas coisas específicas sobre tags, né? Mas eu acho que essa de abrir HTML, head, título, body, isso aí eu acredito que esteja, de alguma maneira, bem sedimentado. Certo? Alguma dúvida por enquanto? Alguém quer me Tranquilo. perguntar? Alguém quer me perguntar alguma Tranquilo, coisa aqui? Tranquilo, né? tranquilo. Beleza. Então, essa aqui, quem está sem chat, é aquele esquema, tá, gente? Não quiser falar durante a aula, é, via WhatsApp, a gente está com o WhatsApp aberto, mas como eu estou aqui explicando, o Wagner está atento lá. Qualquer coisa, pergunta via WhatsApp lá que ele interrompe e a gente responde a questão, tá bom? Principalmente para o pessoal que está sem o chat. Bom, então você vai ver que vou usar o mesmo texto para os outros tipos, certo? Para os outros tipos de formatação. E aí sim, esse aqui então sem CSS. E aqui, ó, esse cara é com CSS,
tá? E aí o que eu gostaria que vocês me ajudassem é me falar qual que tá sendo funcional, né, ali nele. Neste caso aqui, ele tá funcionando. Você vê que aqui tá comentado, então ele tá funcionando essa parte aqui. Opa, esse meu mouse aqui tá um horror, gente. Espera aí. Ele tá funcionando essa parte aqui. Essa parte aqui do, do style, essa aqui é o embutido ou linkado? Deixa eu dar zoom aqui. O que vocês me falam? Eu acho que esse daí é embutido, não é? Não sei, você está perguntando ou você está respondendo? Não, tô indagando. Né? Assim, é um embutido esse daí? É um embutido. Por que que é um embutido? Primeiro, beleza, eu tenho CSS aqui, por quê? Porque eu tenho a tag style, tá? Ótimo, beleza. Text CSS, mídia, all. Então eu estou falando, olha, qualquer mídia, eu não estou especificando para que dispositivo seja, tá? Aí você tem aqui uma formatação de parágrafo, que eu estou dando aqui azul, né? Lembra que o Wagner explicou muito bem explicado o lance do RGB? Então lembra que aonde está o 255, eu tenho todos os bits ativos, né, ativados para essa cor. Então essa combinação aqui, 0,0,255, ela está seguindo a ordem de quem? Daqui, tá? Do RGB. Então o R de red, ele é o primeiro zero. O segundo aqui, que é o green, é o segundo zero. E o B de blue, ele é o 255. Então, isso quer dizer o quê? Que todos os bits estão ativos para essa cor, certo? Então, lembra, né? Eu não vou ficar explicando isso aqui de novo, mas lembra que isso aqui é um byte, né? E ele como a gente é binário, né? De 2 elevado a zero até 2 elevado a sétima. Então, quando eu converto tudo essa exponenciação, dá 255. Então, isso quer dizer que é um azul muito azul, né? Então, se você observar, e lá o estilo da fonte é itálico, tá? No caso do H1, né? Desculpa, aqui, ó. Não estava vendo H1 aqui. E o parágrafo, ele é azul. Então, se eu observar, olha lá, ó, tá? Ele é o azul aqui, ó. E o H1 como itálico, tá certo? Ou seja, ele aqui, ele tá pegando a formatação dentro da style, que por sua vez está dentro do meu arquivo. Eu não tenho nenhum caminho aqui mostrando que ele está indo buscar algum lugar. Não, ele está tudo aqui, ó. Ele está aqui dentro. O que eu colocar dentro dessa tag style, que está por sua vez dentro da tag head, isso é importante. Ela fica dentro da tag head, tá? Não é dentro da body, não. É dentro da head, tá? A tag style fica dentro de head. Então, o que acontece? Tudo que ficar dentro dessa tag style, ele vai ser aplicado para essa minha página. Então, vamos supor aqui, ó, vamos colocar aqui, eu sei lá que cor que vai dar isso aqui, mas vamos colocar 100 e 150. É alguma coisa misturada, um pouquinho de verde com um pouco de azul, tá? Sei lá que cor que vai dar esse troço. Então, lá, ó, ficou não é nem azul e nem verde, né? Ficou um trem esquisito aqui. Mas você viu que clareou o azul,
tá? Já clareou o azul. Deu para perceber isso, tá? Então, o que que ele está te mostrando aqui? Ele está te mostrando que a configuração ativa está vindo disso aqui, certo? E aí, pô, Malaspa, que legal, né? Por quê? Porque aí eu posso colocar todas as tags aí dentro e o que significa o que de cada uma. É claro que você tem todo o lance da cascata, da hierarquia que o Wagner explicou para vocês aquele dia e eu imagino que ele vai fazer hoje. Mas é, o que você pode já previamente deixar pronto é que você consegue colocar todas as configurações de todos os elementos da sua página. O problema é esse, da sua página, né? Ou seja, quando você trocar de página, bem provavelmente, se tem 3 linhas, se tem 5, se tem 10, se tem 20 linhas, o que tiver aqui dentro da tag style vai ter que ser eventualmente copiado e colado para as outras páginas, né? Então você tem essa repetição de código em todas as páginas, tá certo? Então aí essa é a desvantagem do embutido, né? Porque funciona bem na página da onde eu estou, mas saiu dela, deixa de ser legal, tá certo? E agora eu vou mostrar para vocês qual que é o linkado, né? Então eu venho aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, porque é o mesmo código. Vou comentar esse pedaço aqui. Cadê nós? E vou descomentar esse pedaço. E aí eu vou salvar. E aí vamos ver que é o mesmo arquivo. E aí vamos ver o que que vai acontecer com o nosso arquivo que está sendo executado aqui, ó. Tá? Vamos ver o que que vai acontecer. Opa! O que que aconteceu? Né? Só deu um F5, é o mesmo arquivo, não mudei o arquivo, tá aqui, ó, index.css, mas mudou, pelo menos entrou um fundo aqui, que não estava no script aqui e tal. Só porque eu comentei um pedaço e descomentei o outro. Mas o que que eu fiz? Deixa eu ver. Não, não é esse aqui. O que que eu fiz agora? Eu peguei isso aqui, tá? É a fonte, é a tag style ainda. Porém, o que que ele está falando? Ele está falando, ó, link hell. Link hell, né? Do que se trata? É um style sheet do tipo text CSS, ok? Tá, mas aonde que ele vai pegar essa aba de estilos, né? Aqui. Esse é o arquivo que ele está buscando. O href, a gente já sabe, né? O href junto com A, né? Por href, ele me dá, eu consigo colocar um link, né? Então, o cara clica e eu consigo mandar para junto com a target, né? Eu posso colocar a target blank lá, ele abre uma nova guia e ele me dá a condição de abrir um link qualquer que eu coloquei lá. Só que aqui ele está me dando um nome de arquivo, mas quem que é esse arquivo? Aonde está esse arquivo, né? A princípio, eu não tenho caminho aqui, que o certo é ter a barra, né, e o caminho, porque este arquivo ele está junto no mesmo diretório que o meu index, ó, index CSS, é esse cara aqui. E aonde está aquele estilo new lá? Olha ele aqui, ó. Esse é o arquivo. Eu quer ver que ele vai abrir? Cachorro. Ah lá, tá abrindo em um. O meu mouse, você clica uma vez, ele abre 20.
Ah, deixa eu fechar aqui. Espera lá. Ele está terminando de abrir aqui. Então tá aqui, ó. Eu não precisei abrir, dar o caminho diferente ali antes, porque os dois estão no mesmo local. Então aí eu não preciso dar o caminho. Se não fosse o caso, né? Se fosse o caso, por exemplo, que aí seria qual que é o grande barato? É isso aqui, ó. O ideal. É isso aqui, né? Meu arquivo index, uma pasta CSS, uma pasta JS de JavaScript, tá? Uma pasta de imagem. E aí o que que tem aqui dentro do CSS? O meu arquivo estilo. Esse é o ideal. E aí, óbvio, né? Quando eu trabalho com uma pasta que o arquivo estilo não está no mesmo lugar do meu index, eu tenho que dar o caminho. Aonde que está esse arquivo do, do, do link rel? Aí, aqui, ó. Olha lá, ó. Ao ponto, para ele ir na raiz, né? Barra CSS, barra o nome do arquivo. Então tá aqui. Eu dei o caminho, ó. Isso aqui antes do estilo é o caminho. É isso que eu não tenho no outro porque tá no mesmo local. Tá certo? Bom, beleza. Então, e o que que tem nesse estilo new aqui? Não sei o que que tem. O que que pode ter? Não sei. Vamos ver aqui, né? Vamos ver o que que tem no estilo. Olha lá, ó. É o que eu teria dentro da tag estilo. Só que, por exemplo, eu tô com aqui, ó, 12 linhas. Claro que isso para um site complexo e tal, não faz nem cócega, né? Ah, um site bem completo aí vai ter muito mais que isso, de linha de formatação. Mas eu tenho aqui, ó, a formatação do H1, a formatação de um fundo, background, aquele azulzinho mequetrefe que apareceu. Então, aqui a classezinha, né? Que eu estou chamando pelo nome, que o Wagner explicou na div, que ele vai explicar hoje de novo. E aqui, ó, a questão do parágrafo e o parágrafo 2. Olha lá, um chama vermelho e o outro é outra corzinha que é mais ou menos parecido com azul. É isso que está puxando. Para onde? Para esse cara aqui. Então, Cristiano, ó. Oi. oi. Ó, tem uma pergunta do Amauri, só parando um pouquinho, tem uma pergunta Sim. do Amauri aqui, que ele tá sem chat e encaminhou pelo WhatsApp. Diz assim, ó. Aí, exatamente, no arquivo HTML, a primeira linha é o doctype. Ele está perguntando por que tá XHTML 1.0. Ah, aqui em cima, Isso, a nesse primeira caso linha. aqui, isso aqui é um lixo. Por quê? Porque bem provavelmente, eu não sei quando que eu fiz isso aqui, mas bem provavelmente isso aqui é lixo do Dreamweaver, tá? O que que acontece? Então, não só esse, como isso aqui, ó. O Dreamweaver, lembra que ele abriu aqui rapidão? O Dreamweaver? Que eu cliquei aqui e ele começou a abrir. O Dreamweaver é uma IDE de desenvolvimento para HTML. Deixa eu puxar ele aqui, que ele está abrindo. Opa, cadê? O meu mouse aqui não está me ajudando. Aí. Ô, caçarola. Aí. Aí, ó. Esse aqui eu estava fazendo sem sem o CSS. Sem o coisa limpo lá, ó, tá vendo? E eu tenho essa mania de abrir no Dreamweaver. O Dreamweaver é um IDE, tá vendo? Ó? Ele me dá essa visão dividida, tá? Que eu posso ver não só a questão sem estar com essa divisão,
né? Eu posso trabalhar somente com a parte do texto e ele gera o código. Só que aí, ó, o que que acontece? Toda vez que eu faço coisa pelo Dreamweaver, ele gera essa lixaiada aqui. Tanto é que eu posso apagar isso aqui, que ele não faz diferença nenhuma. É como se fosse uma identidade que o Dreamweaver pluga, não só o Dreamweaver, tá, gente? Outras IDEs, eles fazem isso. Tanto que um programador de web, ele nem curte muito Dreamweaver, essas coisas, porque eles geram esses pequenos lixos no código. E aí o pessoal acaba não gostando disso, né? Mas toda a ideia nesse tipo de desenvolvimento, eles meio que criam essa identidade, essa como se fosse a digital deles, sabe? É lixo, é lixinho, não vai fazer diferença nenhuma. Tá bom? Respondi, Mauri? É que eu devo ter. Eu usei ele para poder copiar o texto. Eu acabo usando ele quando eu quero um negócio rápido, entendeu? Ele deu ok aqui, tá? Já Ok. respondeu? Tá tudo Beleza. ok. Essas ideias, gente, foi até muito boa a pergunta do Amauri. Essas ideias elas ajudam muito, tá? Cada uma tem a sua, por exemplo, o Java, né? O Java também dá para você, o NetBeans, né? Que é o do Java, né? Eles ajudam muito o desenvolvimento, tá? Por quê? Porque ele acaba fazendo algumas coisas para você. Ele ajuda nessa questão, né? Por exemplo, ó, eu fechei ele, mas eu vou abrir de novo aqui, porque não abre, não demora tanto. Só para você ter uma noção, né? Ele vai abrir o arquivo que estava lá, não tem problema. Aí. Quer ver só para você ter uma ideia? Tá, eu vou pegar aqui e eu vou inserir uma tabela. Olha lá, ó. Aí ele está me perguntando aqui, né? Se é antes ou depois, o que que você quer, né? Então, eu falei que é antes, quantas linhas em quanta coluna? Ah, tá bom. Qual que é a largura? Ah, isso aí. Ok. Olha lá, ó. Ele cria a table para mim. Olha lá, ó. Olha lá. Aí eu venho aqui, sei lá, vamos colocar aqui RM, nome. Olha lá, ó. Ele já criou, tá? Aí eu posso colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6, 7, 7, 7, 7, 7. Maria José. Ah lá, tudo que. Não vou nem poder ficar fazendo muito isso, senão os caras vão arrebentar. O Wagner me arrebenta. Que o Wagner não gosta dessas coisas. Ele gosta da. O Wagner é do raiz, né? Mas aí, ó, eu consigo fazer. Ele me ajuda muito nesse sentido, ó. Opa. Ele vai fazendo, gerando código, tá vendo? Eu não mexi em código nenhum. Ele que fez para mim. Então eu gosto do Dreamweaver quando é um negócio rápido, mas tá vendo aqui, ó, ele vai gerando uns lixinhos, tá vendo? Ó? Só que você pode apagar. Deixar ou apagar não vai fazer diferença, tá? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? Eu tô apagando e ele tá funcionando do mesmo jeito. Tá vendo? Ele tá dando, isso aqui é um pequeno espacinho que ele dá, né? É um lixinho. Ah, não. Não vai fazer diferença nenhuma se eu apagar, mas ele gera, tá? Então, para quem não gosta disso aí, de deixar e nem de ter que ficar tirando,
né? O pessoal não gosta de usar, mas eu tenho essas ferramentas. Tá? Aí cada um vai descobrir a sua, né? Quem for desenvolver, pegar para desenvolver mesmo via para a web, cada um descobre o seu ambiente, né? O NetBeans, por exemplo, ele é um ambiente muito utilizado para desenvolvimento, né? Nesse sentido, ele também tem essas funcionalidades, tal, né? Ninguém vai ficar desenvolvendo aí fora, gente, no bloco de notas, tá? Cada um se encontra numa ferramenta, né? Uma IDE, uma interface de desenvolvimento, e fica nela, tá? Isso aqui vou até salvar isso aqui. Isso aqui é para você ter uma noção de como que fica. Não sei se não é o mesmo arquivo aqui. Será que é o mesmo arquivo? Não, não é. Tá certo? Eu acho que é esse aqui, né? Olha lá, ó. Aqui. Beleza? Então aqui, ó, meu estilo tá aqui. E o importante é você justamente linkar corretamente, né? Você tem que usar aqui o link rel, que faz parte, né? Ele é da tag style, e dar o caminho corretamente. Se ele não tivesse dentro da minha pasta, então você faz dessa forma, bem provavelmente seria isso aqui, né? Aí, aqui eu estou dando o caminho, tá? Da onde vai estar a meu arquivo de formatação em cascata, certo? É essa jogada. Ficou alguma dúvida por enquanto? Conseguiu identificar corretamente quando é um, quando é outro aqui, galera? Aqui, bateu o olho, tem link rel, é porque ele é linkado, né? Quando você vê aqui só o style, né? Ele é o embutido, tá? E aí, o que você faria em cada página que você fosse desenvolver? Só botar essa linha, na verdade, essas linhas, né? Essas duas linhas, o link rel e o style, fechando a style, né? Então, olha a diferença. Claro que depois você trabalharia isso lá dentro da, do arquivo seu de estilos, né? Claro, é óbvio, mas isso você teria que fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Não teria como ser diferente, certo? Então, é muito mais produtivo, cara, muito mais tranquilo você trabalhar dessa maneira. E aí, lógico, né, para você trabalhar depois com Bootstrap, é necessário, muito necessário que você entenda essa questão do CSS, principalmente da forma linkada, né? E aí os comandos aqui, depois isso aqui é o de menos, gente. Por exemplo, eu vou falar por mim, eu não vou falar pelo Wagner, tá? Vou falar por mim. Cara, você acha que eu vou guardar? Eu guardo tag por tag, a sintaxe, como é que escreve? Não, cara, eu não guardo. Aí, o que que acontece? A única coisa que fica, você bate o olho, você sabe o que está sendo feito, mas falar para mim que eu guardo, não guardo. Por quê? Porque eu preciso saber o que que eu tenho que fazer. Qual que é a sintaxe, se é ponto e vírgula, se não é, se qual que é o código da cor, o que que é essa cor? Você acha que eu vou guardar isso aqui? Fazer conta? Lembra aquelas contas meio absurdas que o Wagner fez naquele dia? Você acha que eu vou ficar fazendo conta para ver qual que é essa cor? Não, não vou. Você vai lá no W3 Schools, vê lá como é que tem que fazer e faz. O importante é você saber o que tem que ser feito, né? Se você ficou com dúvida da sintaxe de alguma coisa, você tem aonde buscar isso aí, né?
Mas se você não souber nem o que que é, nem o que que faz, eu posso te dar internet, eu posso te dar livro, eu posso te dar o que você quiser, você não faz o exercício, né? Então, o importante é você gastar neurônio entendendo para que serve, por exemplo, daqui a pouco o Wagner vai começar a fazer o negócio da DIV. É importantíssimo que você entende para que é a DIV, como é que ela tá se adaptando, como é que ela monta, como é que ela faz isso. Depois disso aí, cara, o resto é quase que resto, tá? O resto você corre. Claro que quem só trabalha com isso, ele vai decorando, ele vai decorando, né? Ele vai aos poucos, vai decorando tudo. Mas quem não trabalha diretamente com isso, não... pior seria quem trabalha com gerenciadores de conteúdo, tá? Eu conheço muita gente que trabalha com gerenciadores de conteúdo. Vocês sabem o que que é gerenciador de conteúdo? É o tal do WordPress, do Joomla, do Drupal e companhia limitada. Porque aí você aprende a lidar com eles. E aí eu lembro até que a Michelle, ela abriu o WordPress dela lá, né? Você aprende a lidar com a ferramenta e a ferramenta gera código. Aí, filho, aí que ferrou mesmo, porque aí que você não, aos poucos vai apagando da tua cabeça. Mas, sobretudo quando você tem que abrir um código, que às vezes você tem que abrir código, mesmo nesses caras, para embutir um código lá. Você tem que entender o que está acontecendo. Eu não lembrava, putz, se eu tivesse que escrever isso aqui tudo na mão, eu estava ferrado. Mas a hora que eu bato o olho, eu sei o que está acontecendo. É isso que é o importante. Você não pode bater o olho num código qualquer, seja de qual linguagem for, e não saber o que está acontecendo. Você tem que saber o que está acontecendo. Você pode não lembrar assim, passo a passo, linha por linha, assim, de supetão, mas se eu bater o olho, eu sei, né? Então, essa parte é bastante importante. Mais alguma coisa? Dúvidas? Professor, Pode falar. mas usando o WordPress não ficaria muito mais fácil fazer as coisas? Então, o WordPress também gera um lixinho, né? Então, assim, Mas, esses gerenciadores de conteúdo, eles são muito interessantes. Isso não é que ele é para usuário, tá, gente? Não é para usuário, não, porque dá um trampo danado montar a estrutura do site dentro desses caras. Não é tão simples assim. É, Mas você precisa saber código? Não necessariamente, tá? Não Malá, necessariamente. Oi. o Google Sites se enquadra aí nesses? Não, nesse caso, o Google Sites está mais parecido com o outro, como que é? O Wiki, como que é? Wix? Wix, entendeu? No caso desses gerenciadores de conteúdo, eles geram sites com banco de dados e tudo, entendeu? Então, e assim, nossa, mas eu tenho que criar o banco de dados e tal, mas vixe, eu não sei como é, ixi, mas como é que eu vou fazer isso, cara? Ele gera isso tudo para você, tá? Você não faz nada em relação a isso. Deixa eu participar da conversa um pouquinho para esclarecer. O Alexandre, foi o Alexandre, né, que perguntou sobre WordPress? Foi. Isso, e a Letícia também. As ferramentas como o WordPress, Joomla, realmente são ferramentas extraordinárias. Elas facilitam em muito a produção dos portais, dos sites ou das páginas. No entanto, é mais ou menos o seguinte, ó. Imagine um médico que hoje diz assim: fazer uma cirurgia com o robô é muito mais fácil do que fazer uma cirurgia na mão. Mas o médico tem que saber
por onde, manualmente, como é que as coisas vão funcionar. Então, quando nós usamos uma ferramenta dessa que vai facilitar o trabalho, ela não vai fazer o trabalho por nós, Alexandre. Ela tem que facilitar aquilo que nós já sabemos fazer. Ela é um outro exemplo, assim, pode parecer um exemplo bobo, mas eu acho que cabe. Eu sei ir a pé da minha casa até o centro. Eu posso ir a pé da minha casa até o centro. Se eu pegar o carro ou a moto, eu vou fazer o trajeto de uma maneira muito mais rápida, mas eu tenho que saber ir para o centro. Essa é a ideia. Essas ferramentas, elas têm que enriquecer de alguma maneira o trabalho que está sendo feito. Porque se eu não souber o básico, eu não consigo usar a ferramenta. E aí, Letícia, a grande diferença do Google Sites, eu tenho algumas coisas feitas em Google Sites, e essas outras ferramentas, é que WordPress, Joomla, eles geram o código para a gente, até o Dreamweaver. Você tem acesso ao código e pode até alterar manualmente algumas coisas. Pelo que eu sei, o Google Drive, o Wix, a gente não tem acesso ao código. Você tem o acesso ao visual e pode fazer alterações no visual. Mas você não consegue customizar além daquilo que a ferramenta te oferece. Eu quero alguma coisa minha, que eu vou colocar um detalhe muito particular meu ali. A ferramenta ela vai bloquear, ela vai limitar. Bloquear é mais no sentido de limitar. O Wagner, é Oi. que eu tive que correr para isso, né? Só que a gente consegue lá no Google Sites incorporar códigos. Entendo. E é uma baita de uma ferramenta, é uma espetacular ferramenta que facilita, assim, que não é facilita, otimiza em muito o nosso trabalho. Mas aí eu volto linkando com a resposta para o Alexandre. Para você poder incorporar código, você tem que saber fazer código. Então a ferramenta ajuda. Um lugar que gera, né? Isso, você tem que saber fazer o código. É claro que aquilo que o Cristiano falou é uma grande verdade. A gente fica usando a ferramenta, quando precisa ir lá no código, na construção, já não lembra mais. Isso é uma coisa muito comum. O exemplo que eu dei do caminhar é a mesma coisa. Eu caminhava todo dia até o centro e voltava, todo dia. Aí eu comprei uma motinha e eu vou de moto. A primeira vez que eu for andando para o centro e voltar, eu chego aqui morto. Então, a ideia do lado físico comparado ao lado da intelectualidade é a mesma. É a mesma, né? Então, enquanto profissionais da área, é óbvio que nós temos que usar as ferramentas mais eficientes que a gente tem. Mas é fundamental que nós tenhamos formação, não só informação. Não, concordo com você. Que como teve esse momento, eu precisei recorrer para dar um auxílio lá na escola, né? E a gente está postando conteúdos no site. Aí ganha muito em produtividade, né? Porque se fizer, por exemplo, daqui a pouquinho eu vou assumir aqui o controle da aula e já organizei o material, tudo. Vocês sabem que eu não gosto de assustar vocês, né? Mas eu vou fazer aquelas contas do hexadecimal e eu vou fazer. E quem fugir da aula aqui vai ficar com nota aí no bimestre, né? E eu já preparei o material aqui até às 11h30, mais ou menos, a gente termina. Então, é óbvio que é brincadeira, né? 11h30 eu já quero estar encerrando. 11h15 a gente termina. Nós vamos começar do zero, nós vamos fazer aquele trabalho de diagramação do zero. Profissionalmente, a gente vai começar tudo do zero? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas quando eu uso, que nem o Cristiano fez, criou uma tabela no Dreamweaver, eu tenho que saber qual que é o resultado. Então, esse é um grande dilema, né? Depois a gente conversa mais sobre isso, senão fica muito extenso. Eu tenho umas experiências sobre isso que a gente compartilha, mas vamos deixar um pouquinho. Deixa eu só ver o chat aqui, que alguém colocou. O William, que escreveu aqui um Dream. Tá sonhando, né, William? Mas tudo bem. Dream. Vai lá, Mala. Eu acho que da minha parte, né, se eles entenderam aí, mais alguma outra dúvida, alguma coisa que você queira que eu adiante com eles, ô Wagner? Não, eu acho que o que você colocou, assim, foi até além do que eu pensei que você fosse apresentar, mas está tranquilo, porque aí já dá para tocar.
Se você quiser que eu aborde mais alguma coisa, é só me falar o que você quer que eu aborde, né? Mostra aí o Dreamweaver. Não, não vou fazer. Aí é o esquema do que o Wagner acabou de exemplificar, né? A jogada é primeiro você aprender a andar. O calçado que você vai usar depois independe, né? Primeiro você tem que aprender a andar. Depois você sabe, se você consegue ficar de pé e andar descalço, depois você consegue pôr tênis, sapato alto, bota, enfim. Então eu acho que nesse momento, eu sei que quando você vê a ferramenta lá que eu mostrei, puxando quase que um Word, criando uma tabela que vocês ficaram. é, Table, TR, TD e não sei o quê, papapá, e ela fez isso para você, e isso é muito instigante, né? Você fala, pô, para que eu vou ficar fazendo aquilo se o negócio faz isso aqui para mim? Mas é que, invariavelmente, você tem várias situações que você tem que intervir em termos de código, né? A ferramenta ela não faz, não tem um recurso específico para você fazer essa intervenção que não seja via código. E aí você tem que abrir o código, saber aonde você tem que inserir. Por exemplo, eu quero inserir um código, uma coisa muito comum, né? Eu quero inserir um código de certificado digital. Eu comprei isso com uma empresa, ela me gerou o código e o tipo de certificado lá, qual que é quantos bits são de criptografia. Tá, veio o código. Aonde que eu ponho? Como é que eu faço? Você vai ter que inserir isso dentro de uma página para você incorporar aquele código e a sua página ser segura. Como é que você vai fazer isso? Não tem, a ferramenta não tem isso. Você entendeu? Um local que você fala em importar código de certificado digital. Aponta o arquivo, foi e ela faz isso sozinho. Não, não tem. Você que tem que saber aonde tem que ser colocado aquilo, né? Então, a ferramenta ela vai te ajudar, ela te dá produtividade, você ganha produtividade, e isso é muito importante. Não, você não pode fechar o olho para isso, mas você tem que ter o conhecimento ali embutido para que você saiba, em determinados momentos, você toma o manche para você, igual o piloto. Ele bota no piloto automático, mas se der ruim, ele chama a responsabilidade de pilota. Você entendeu? Eu acho que é bem por aí. É claro que hoje os pilotos vão sair daqui do Brasil, viajar de madrugada até no Japão, pilotando ele? Não, filho. Não, ele nem levanta ele nem levanta o avião do chão se não for com a ajuda do piloto automático. Só que, se der ruim, ele pega o manche, desconecta lá, desativa o piloto automático e se ele tiver que pilotar até o Japão, ele vai fazer, né? Só que, se eu tenho essa situação, eu vou colocar no piloto automático e vou ficar dormindo. Dormindo não pode, né? Mas eles devem trocar entre eles lá. Mas você entendeu? Eu tenho um conhecimento entendeu? Para fazer isso. Eu só não quero porque se eu tiver que fazer na mão, vai demorar um tempo que eu não estou afim de perder esse tempo. E a ferramenta faz isso para mim. Dúvidas? Eu já tava falando, caraca, achei o santo grau já. O que foi? Eu já tava me falando, caraca, achei o santo grau aqui. No Dreamweaver, você fala? É, Não, Dreamweaver é top, tá? Mas, ó, uma das ferramentas, tem várias, né? Mas primeiro aprende a fazer, depois vai brincar com o Dreamweaver, tá?
Depois ele é da suíte Adobe, né? Vai que é tua, Vagnão. Então, vamos lá. Ô, Letícia, só você falou, né, que conseguiu inserir o código lá. Cadê a Letícia? Tá na praia? Ah, tá aqui. Ah. Tô vendo. Se eu não me engano, Letícia, uma coisa que eu tentei fazer no Google Sites e não foi possível foi inserir código PHP, né? Um detalhezinho. HTML. Oi? Só HTML. Isso, eu não consigo inserir. E aí é que eu vou criar a página dinâmica, né? Usando JavaScript, PHP e assim por diante. Pessoal, vou fazer uma proposta aqui para vocês. Nossa aula está sendo gravada. Vamos fazer, mas tem que ser 5 minutinhos. Um intervalinho de 5 minutos. A gente encerra essa gravação. Voltamos, mas são 5 minutinhos só, para ir no banheiro, tomar uma água, volta, que aí eu vou apresentar a proposta da aula de hoje e nós vamos começar a desenvolver. Tem 2 etapas para a gente fazer. Tá legal? Então, sem perder tempo, tá? E aí, Mala, você encerra a gravação e assim que a gente voltar, começa uma nova. Firmeza. Então tá bom, vamos lá. 5 minutinhos, moçada.